Bom dia, meu nome é Kátia Madeiro, eu sou supervisora do programa Mais Médico e atualmente eu supervisiono o município de Tucano, onde a gente tem 12 profissionais e temos 2 supervisoras, eu e a doutora Geisa. Estamos aguardando os supervisores de Euclides e Monte Santo e de Serrinha. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer à Secretaria Municipal de Teofilândia por nos acolher e nos apoiar hoje nessa nossa reunião, onde iremos falar um pouco sobre a febre amarela e também com o apoio da DIRES para que eles nos passem as informações que eles têm na DIRES sobre as ações de vigilância, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti e na parte médica nós vamos ter Dr. Severiano. Então eu queria chamar para compor a mesa a senhora Nicole Mascarenhas, que é a coordenadora da atenção básica de Teofilândia. Dr. Severiano Neto, que vai ser o nosso expositor sobre o manejo da febre amarela. Senhora Simone Oliveira, Soraya Oliveira, errei tudo. Soraya Aragão, enfermeira da DIRES de Serrinha. E o senhor José Viana, responsável pelo setor de arboviroses da DIRES de Serrinha. Eu vou passar a palavra para a nossa anfitriã, Nicole Mascarenhas. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Como ela já me apresentou, meu nome é Nicole. Eu sou enfermeira do município de Teofilândia e atualmente há um ano assumi a coordenação de atenção básica do município. Quando Rita sugeriu que a Loco Regional fosse aqui em Teofilândia, imediatamente eu não pensei 2 vezes e acolhi a ideia, porque nós da Secretaria de Saúde entendemos, que a educação permanente faz toda a diferença e que o médico não deve ficar preso apenas numa estrutura física, ele deve participar das atividades extramuro, para que vocês aprendam ou se atualizem melhor na teoria para colocar em prática, principalmente no cenário atual, nas epidemias, que nós estamos vendo aí. Então, eu desejo a todos vocês um excelente curso e estou à disposição. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, vou passar a palavra para o Dr. Severiano, que irá discorrer sobre febre amarela e o seu manejo clínico. Bom dia a todos. Como a doutora Kátia falou, eu estou alocado no município de Tucano pelo programa Mais Médicos, sou médico clínico, fazendo formação em psiquiatria, mas nos coube falar sobre um tema de infectologia, febre amarela, o manejo clínico. Bem, o nosso encontro loco-regional, como a doutora Kátia também já falou, vai contar com 3 palestrantes, eu vou abordar a questão do manejo, e os profissionais da base regional de Serrinha, que estão aqui, a enfermeira Soraya e o senhor José, vão falar sobre imunização e o controle do vetor. Tá certo? Eu estou dando um tempinho, porque parece que tivemos um problema técnico aqui, com a passagem dos slides. Bem, mas para a gente não perder tanto tempo, em relação à febre amarela, o próximo slide é justamente um questionamento para vocês, Nós sabemos que tem uma plateia bastante heterogênea de colegas e profissionais que vieram de outros países, que têm experiências nas mais diversas áreas. Quem já teve experiência aqui, puder fazer um aceno com a mão, acompanhar um internamento de algum paciente com a doença, ou já teve algum contato, já fez alguma suspeita, já notificou algum caso em algum lugar de febre amarela. Alguém aqui na plateia já teve experiência com a doença? Os colegas presentes? Todo mundo caladinho, ninguém acenou com a mão, então, pelo visto, ninguém teve contato. Alguém já manejou paciente com quadro de insuficiência hepática aguda no set de enfermaria, seja no próprio internato, na experiência durante a formação, ou depois na clínica médica? Não também?
Já? Ah, pronto. Então, assim, a doença que nós vamos falar hoje é uma doença aguda, uma doença febril aguda, né, que quando ela acomete da forma mais grave, ela dá justamente um quadro visceral, né, que acomete vários órgãos, especialmente o fígado, né? Então, assim, as manifestações clínicas todas vão passar por esse comprometimento hepático e é isso que a gente tem que estar atento, tá bom? Então, como eu falei, o próximo slide era essa provocação, né? Com a sua experiência, doutor, com a febre amarela, né? Para a gente ter uma ideia do perfil da nossa plateia. Eu confesso a vocês também que, como não é uma doença da nossa região especificamente, eu nunca manejei também um quadro, mas também já tive experiência com quadro de insuficiência hepática aguda, até no hospital aqui de Teofilândia, uma vez um plantão. Então, as características clínicas são muito parecidas. Bem, próximo slide é um tributo ao Dr. Carlos Juan Finlay, né? É um médico cubano. Eu agradeço a doutora Dayame por ter compartilhado aí um artigo muito interessante no grupo de médicos de Tucano a respeito desse profissional, dessa figura, e sabendo especialmente que nós iríamos contar com a plateia, né, com muitos profissionais estrangeiros e boa parte deles de Cuba, eu quis fazer essa homenagem. O Dr. Carlos Finlay foi quem primeiro hipotetizou que a doença pudesse ser transmitida por artrópodes, lá em 1880 aproximadamente, e acabou que a tese dele foi confirmada em 1900 pelo grupo do Dr. Walter Reed, que é um norte-americano, mas a contribuição do Dr. Carlos Finlay foi muito importante, né, para essa descoberta. Então está aí o nosso tributo, a nossa homenagem, o reconhecimento pelo papel desse profissional. Bem, então a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda. A transmissão se dá por vetores, né? Nós vimos ali o dado histórico da descoberta disso, e é causada por um vírus do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, responsável por muitas mortes no início do século XVIII até o início do século XX, né? Até a descoberta do vetor, a forma de transmissão e as medidas de controle, né, para diminuir a propagação da doença. E então, a partir de 1900, com a descoberta que o Aedes aegypti era o mosquito responsável pela transmissão da febre amarela urbana, pôde-se fazer essas medidas de controle e reduzir bastante a transmissão no ambiente urbano. Bem, em 1937, aqui no Brasil, agora dados mais brasileiros, vamos abordar a doença aqui. Houve a introdução da vacina no Brasil. Com isso, pôde-se vacinar em massa, além do controle do vetor, que reduziu bastante e pôde eliminar a doença nas áreas urbanas. No Brasil, pelo menos segundo o manual, né, o guia do Ministério da Saúde para os profissionais de saúde em relação à febre amarela, o dado que a gente tem é que o último caso de febre amarela urbana ocorreu no estado do Acre, numa cidade chamada Sena Madureira, em 1942. Né, a partir disso, todos os outros casos são de febre amarela silvestre, quando a gente pega aqui no país. A característica clínica da doença não é diferente. Tanto faz se a forma de transmissão for urbana como silvestre, a manifestação clínica é basicamente a mesma. O que muda mesmo são as medidas de controle. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso. Bem, pode passar. Bem, então, a doença se dá por períodos epidêmicos, certo? E de vez em quando ocorre a reemergência do vírus no país, com um padrão sazonal, temporal, né, que ocorre justamente nos meses mais de verão, por conta dessas características que estão aqui elencadas. Elevadas temperaturas e pluviosidade, que facilita a propagação do vetor, a alta densidade de vetores e alguns hospedeiros primários, e também outras características, como hospedeiros, presença de indivíduos suscetíveis, às vezes a baixa cobertura vacinal e novas linhagens de vírus que podem surgir e aumentam também esse padrão epidêmico da doença. Bem, e quem é a casa do vírus? Eu coloquei assim entre aspas essa questão só para a gente falar um pouco sobre os reservatórios e como é que se dá a transmissão. Então, o vírus ele se mantém na natureza pela transmissão entre primatas não humanos e os mosquitos silvestres, né? Os mosquitos hemagogos e sabetes no Brasil e a Aedes aegypti na África. E aí nós elencamos também esses três conceitos que são fundamentais para o nosso raciocínio do ponto de vista epidemiológico e de controle da doença. Acredito que os outros profissionais vão abordar mais sobre isso. Né? Por exemplo, o que é epizootia? Então, nós temos lá o macaquinho no ambiente silvestre, o primata não humano. Então, quando ele adquire a febre amarela através da infecção
da transmissão feita por esses vetores, hemagogos e sabetes, ele acaba adoecendo e pode até vir ao óbito. Isso funciona como um evento sentinela, ou seja, dá uma dica através da pesquisa, se for realmente constatado que aquele animalzinho morreu por conta de febre amarela, de que está tendo circulação do vírus na região. Isso chama a atenção, por isso é chamado de evento sentinela. E o fato de ter ocorrido num primata não humano é chamado de epizootia. Então essas epizootias são difíceis de controlar, mas elas dão um sinal para a gente de que está circulando o vírus na região. Isso chama a atenção. A zoonose é quando a doença acomete o humano. Agora, esse humano que se deslocou para áreas silvestres ou áreas endêmicas e acabou contraindo a doença, ou residentes dessas regiões. Então, quando ocorre a febre amarela silvestre entre seres humanos que adentram a mata para turismo ou para trabalho, e eles acabam contraindo a doença pela picada do mosquito silvestre infectado. Essa é a zoonose. Também é difícil de controle, certo? Ou também é difícil, não tem como erradicar, mas tem as medidas de controle, né? Então, quando isso acontece, a vigilância fica atenta e começam as medidas de contenção, né? Imunização na região, né? Para poder ficar atento para que não haja infecção dos mosquitos Aedes do ambiente urbano e a doença não passe a ser urbana novamente. Então, esse é a grande sacada, o grande cuidado que a gente tem que ter para diagnosticar, para ter cuidado no manejo desses pacientes, inclusive quando fizer a suspeita, fazer medidas de controle, uso de repelente, uso de proteção de mosquito, para evitar que o Aedes aegypti no ambiente urbano acabe se infectando pelo vírus da febre amarela e acabe disseminando no ambiente urbano. Pode passar. Então está aqui o resumo, né, esse quadrinho, ó, o ciclo urbano, como é que ocorre, o Aedes aegypti e o homem ali como sendo o link. O ambiente silvestre com os macaquinhos e o hemagogos e sabetes, que são os mosquitos silvestres que acabam transmitindo a doença. Então, se o homem adentra a mata, tanto para trabalho como turismo, ele pode contrair a doença, que seria a febre amarela silvestre. Se ele acaba vindo para o ambiente urbano e o Aedes aegypti pica ele num determinado período onde a viremia ainda está alta, ele pode acabar se contaminando, o Aedes aegypti, e disseminando entre mais humanos no ambiente urbano. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E esse é o grande desafio. Pode passar. Então está aí esse cartazinho, né? Seja um transmissor de informações corretas, que inclusive algumas pessoas se assustam, né? Quando falam, tem um macaquinho que morreu de forma inexplicável, acha que o macaco pode transmitir a doença. Isso não é verdade. Ele não transmite diretamente ao humano. O que acontece é essa, digamos, interlocução entre o mosquito, o animal que morre e o humano. Então ele acaba chamando a atenção quando ele morre. Então ele é até nosso amigo, ele ajuda quando a gente encontra um animalzinho desse na região morto e pode investigar e afastar ou não que a causa tenha sido por febre amarela. Então, diante de um surto de febre amarela silvestre, temos que oferecer assistência hospitalar de alta complexidade e, em curto período, otimizar também as campanhas de vacinação naquela região. Essas são as duas grandes medidas que podem ser feitas, o cuidado para o controle da disseminação. Bem, e o manejo clínico dos pacientes adultos com suspeita de febre amarela? Aí a gente entra propriamente no tema que a gente vai abordar dentro do subtema, dentro desse grande tema da doença. Então, tem alguns marcos da doença que a gente precisa ter bem em mente, né, sobre período de incubação, período de transmissibilidade e outros conceitos. Então, a incubação do vírus ele pode se dar de 3 a 6 dias, só que ele pode chegar de 10 a 15 dias. Mas na frente nós vamos ver que isso vai ser importante para a gente definir o que é um caso suspeito, por exemplo. O período de transmissibilidade pode ocorrer dentro de 24 a 48 horas do início dos sintomas até 3 a 5 dias após o início dos sintomas. Então, nós vamos ver que também isso é outro marco. Então, de 6 a 7 dias pode ainda ser transmissível para outros mosquitos. Então, o mosquito infectado acaba transmitindo o vírus por 6 a 8 semanas, quando ele adquire o vírus. Isso também é importante ficar atento. E o espectro clínico pode variar, até formas assintomáticas aos quadros mais dramáticos, mais graves, com insuficiência hepática, renal e um comprometimento sistêmico mais sério, que é isso que a gente tem que estar atento. Bem, esse ponto aqui, essa parte que está em caixa alta, a gente já destacou, que é a questão da diferença de quadro clínico. Não existe, tanto faz ser febre amarela silvestre, só para reforçar, como adquirido no ambiente urbano, o quadro clínico não muda, é o mesmo. E o quadro clínico clássico da doença? Então, como é que ele se apresenta no contexto clínico uma pessoa que está com suspeita de febre amarela?
Então vamos lá. É o início súbito de febre alta e contínua, certo? Outros sintomas que podem sugerir um quadro viral, como náusea, cefaleia, lombalgia, mialgias, né? Podendo vir com vômitos também, falta de apetite, tudo isso pode estar elencado. O sinal de Fagé é um sinal importante, que seria a presença de bradicardia no pulso, no estado de febre alta. Quando a gente pega um paciente com febre alta, a gente sempre espera um ataque cardíaco. O sinal de Fagé é o contrário, a febre alta com a bradicardia. Isso é patognomônico da doença? Não, tá certo? Mas é uma coisa que pode ser pesquisada e ajudar no diagnóstico, tá certo? Então está aqui agora as formas, né? Podem ser de leves a moderadas, que ocorre de 20% a 30% dos casos, e pode durar de 2 a 4 dias, vai aliviar apenas com medicação sintomática, orientação de hidratação, nós vamos ver mais na frente, e temos as formas graves e malignas, que vão acometer cerca de 20% a 60% e tem uma alta letalidade, podendo até 50% evoluir para óbito. Então é por isso que chama tanta atenção a doença tão grave, tão perigosa e precisa tanto de controle. Nestas formas, os sintomas anteriores, no caso, na forma grave e maligna, eles são mais intensos do que no quadro leve. Então, vai ter a presença de febre, enjoo, mal-estar, mialgia, lombalgia, mas o paciente vai evoluir principalmente com o quê? Vômito, certo? O vômito é uma marca importante da doença, no caso mais grave. Presença de icterícia mais proeminente, pode até ter um quadro de icterícia leve no quadro mais leve, mas no quadro grave vai ter uma icterícia mais expressiva, com colúria, e manifestações hemorrágicas já podem estar presentes, inclusive oligúria, sinais de choque também presentes. E a doença, quando ela está mais grave, ela pode até, depois de alguns dias, apresentar uma discreta melhora entre o 5º e o 6º dia, e depois, novamente, ter um recrudescimento do quadro, né, com insuficiência renal e os fenômenos hemorrágicos de grande monta. Aqui está um resumo dessa clínica. Então, o quadro leve seria o quadro viral que a gente geralmente pega, sindrômico, né? Febre, dor de cabeça, dores no corpo, enjoo, um pouco de icterícia, que pode ser leve. Alguns exames laboratoriais já podem ter uma discreta alteração também, né, como plaquetopenia, mas muito discreta, alguma elevação de transaminases que não passa de 2 vezes ou até 3, certo, do limite superior, e as bilirrubinas até 1,5 podem estar elevadas acima do valor, mas sem grandes alterações no laboratório. A forma mais grave, aí nós já vamos ter uma icterícia mais intensa, além dos sintomas anteriores, as manifestações hemorrágicas, a oligúria e a diminuição de consciência. Então pode ter até rebaixamento do nível de consciência. A plaquetopenia vai ser mais intensa, a elevação das transaminases vai ser maior, certo? O hematócrito vai estar alterado e pode ter também algum grau já de disfunção renal. E a forma maligna, todos os sintomas clássicos da forma grave associada a um quadro de coagulação intravascular disseminada, caracteriza a forma grave da doença. Maligna, né? A forma maligna. Pode passar. Bem, e aí a definição de caso suspeito. Então, quando eu estiver diante de um paciente, o que é que vai fazer? Vai me chamar a atenção para definir aquele caso como suspeito, para que eu possa notificar e iniciar as medidas de segurança. Então, estão aqui elencadas as características. O indivíduo tem que ter toda a epidemiologia, né? O indivíduo tem que ter se exposto numa área endêmica à doença. Então, tem que ter uma história de uma viagem, um contato numa região onde o vírus seja transmitido, talvez de forma silvestre, no caso do Brasil, né? Então, o indivíduo tem que se expor a essa área afetada recentemente num surto, ou em ambientes rurais ou silvestres, com até 7 dias de quadro agudo febril. Lembra lá dos sintomas, então tem que ser até 7 dias de febre aguda, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas, que pode ser dor de cabeça, mialgia, lombalgia, náuseas, calafrios e icterícia ou manifestações hemorrágicas. Ele sendo residente ou procedente dessa área de risco para a febre amarela nos últimos 15 dias anteriores. Lembra lá do período de incubação. Varia de 3 a 7, mas pode ir de 10 a 15 dias. Então, até 15 dias, se ele tivesse disposto numa área dessa, a suspeita tem que ser forte. E também comprovar que não teve contato com a vacina, que não foi vacinado, certo? Se ele não tiver como comprovar isso, né, eu tenha recebido a primeira dose, menos de 30 dias, aí está estabelecida a suspeita de febre amarela diante de um quadro febril agudo, tá?
e os métodos diagnósticos. Então, nós podemos lançar mão, diante de um quadro de suspeita de febre amarela, de uma série de exames laboratoriais inespecíficos. O hemograma é básico, porque dá uma ideia do hematócrito, dá uma ideia da plaqueta, certo? Transaminase é fundamental pedir, bilirrubina e função renal principalmente. E um outro dado é a questão da proteinúria, né? Pesquisa de proteinúria também é importante. Eles não são específicos, não vão dar o diagnóstico da doença, mas vão ajudar a determinar a gravidade, certo? Então, são fundamentais de serem feitos e repetidos numa determinada frequência para monitoramento desse paciente. O diagnóstico específico é feito através de alguns testes especiais, sorologia, PCR, pesquisa viral, imunohistoquímica. Os de forma direta vão detectar o vírus diretamente no material humano, seja o soro ou fragmento de tecido, e a forma indireta é através da detecção de anticorpos, né, as sorologias. Esses exames são oferecidos e geralmente as secretarias de saúde do Estado e do município orientam como deve ser feita a coleta, o acondicionamento desse material, o envio para que possa ser feito o melhor teste. Inclusive, esse material tem que ser enviado com uma ficha específica, não é isso? Isso, junto com a ficha de notificação, com todos os dados, inclusive o status vacinal daquele indivíduo, para que possa ser feita a boa interpretação, e o tempo que foi feita a coleta. Quantos dias havia do início dos sintomas da doença, porque isso vai orientar melhor o técnico do laboratório qual o melhor teste a ser feito. Tá certo? Tem um quadro resumitivo, você pode passar, por favor. Esse quadro se encontra no manual, não ficou muito bom, eu acho, para vocês aí no fundo, por conta da distorção, mas ele elenca também todos os exames, os sorológicos e os que pode ser feito através de biópsia, para pesquisa tanto do vírus, os exames diretos como os exames indiretos, e todos os cuidados que tem que haver em termos de coleta, armazenamento, envio e os dados que são importantes acompanhar. Vale ressaltar que, como a doença geralmente é acompanhada de quadros hemorrágicos intensos, então a biópsia, a extração de pedaços de tecido para o exame, a avaliação, só vai ser feito quando o indivíduo, o paciente ou o animalzinho estiver em óbito. Outros casos é preferível que faça a coleta do soro, né, para avaliação e a comprovação, a confirmação diagnóstica. Pode passar. Bem, então está aqui só o resumo, né? A ficha de investigação epidemiológica tem que acompanhar o exame. Falar sobre o histórico vacinal, não coletar tecido para exame histopatológico de pacientes vivos por conta do risco de hemorragia, então evitar fazer biópsia no vivo, vai fazer só no caso que foi em óbito. E o lembrete que a coleta oportuna e o perfeito acondicionamento, conservação e transporte da amostra vão ser fundamentais para a importância no êxito dos procedimentos laboratoriais. Diagnósticos diferenciais. Então, como é uma doença que cursa com quadro febril agudo contínuo, a gente tem que fazer diagnóstico com todas as outras doenças que também têm uma apresentação clínica parecida no começo. No nosso país, aqui no Brasil, as principais doenças são essas: dengue, malária, influenza, né, mononucleose. E para as formas graves e malignas, além dessas anteriores, nós ainda podemos fazer diagnóstico diferencial com hepatite aguda, leptospirose, rickettsiose, sepse, febre tifoide, até chikungunya entra nesse diagnóstico diferencial. Então, só para a gente atentar. Então, está diante do paciente, ele trouxe a queixa, um quadro de febre aguda, teve exposição na área de risco, né? Não tem uma história vacinal comprovada, cerca de 15 dias que se expôs, então faz a suspeita, identifica esse caso como suspeito, já pode notificar, tá certo? Questionar sempre no exame físico a avaliação desse indivíduo, alguns aspectos que a gente tem que estar atento. Presença de hemorragia, certo? Todo tipo de hemorragia, epistaxe, gengivorragia, hematêmese, presença de sangue nas fezes, no caso de mulheres, metrorragia também pesquisar, importantíssimo. A característica da diurese e dos vômitos, então, uma quantidade insuficiente de diurese já pode indicar sinais de choque, então tem que ficar atento também. O histórico vacinal, os dados vitais têm que ser aferidos regularmente, o estado geral tem que ser bem definido para um encaminhamento ambulatorial ou para a enfermaria, esse paciente, e o exame físico completo, né, identificando presença de icterícia, o status de hidratação desse indivíduo, a pulsação periférica, como eu falei, o próprio sinal de Fagey pode ser aferido aqui, e é importante, as hemorragias e o nível de consciência.
Os exames laboratoriais inespecíficos e específicos podem ser solicitados e a notificação é compulsória e imediata. Se o caso for uma forma clínica leve a moderada, ou seja, tiver só o pródromo viral, dor de cabeça, a febre, mas o estado geral do paciente ainda é bom, nível de consciência preservado, não tem história de vômitos, só são as dores, a febre, o mal-estar geral. Esse paciente até pode ser manejado ambulatorialmente se ele tiver condições de retornar com urgência para a unidade de saúde mais próxima, caso haja piora dos sintomas, ou se ele tiver alguém também na família que consiga identificar esses sinais de piora com brevidade. Tá certo? Então, se isso for possível, esse paciente pode ser manejado ambulatorialmente. Com o uso de analgésicos, pode ser feito de pirona ou paracetamol, e a hidratação. A hidratação tem que ser bastante vigorosa. Um paciente que não está vomitando e com nível de consciência bom, ele pode fazer a hidratação oral tranquilamente, certo? Para um adulto, homem de em torno de 70 quilos, um homem mediano, vai ser 60 ml por quilo, certo? Por dia. Então vai dar em torno de 4 litros em 24 horas, essa hidratação é bastante vigorosa mesmo, sendo que o primeiro terço a gente tem que fazer com solução salina e o restante pode ser os líquidos comuns que ele já tem costume, água, suco, chás, etc. Em termos de analgésico, a dipirona parece ser um pouco mais segura, certo? Porque como existe o comprometimento hepático, o paracetamol pode piorar a insuficiência hepática. Agora a dose de até 750 mg de 6 em 6 horas também é razoável, não é perigosa, mas é importante que a gente destaque isso. E por último, aqui eu coloquei até 3 asteriscos, são as medidas de controle e prevenção da infecção. Aquele dado que eu falei. Então, fez a suspeita, o indivíduo durante um período, até pelo menos os 7 dias de sintomas, ele pode passar para o Aedes aegypti, caso ele seja picado, o vírus. Então, vamos supor, o indivíduo foi na região de mata, adquiriu a febre amarela silvestre. Ele está agora no ambiente urbano. Nós temos um predomínio de Aedes aegypti no ambiente urbano. Então, se ele tiver contato com esse mosquito pode acabar adquirindo o vírus e acabar transmitindo. Então, esse cuidado tem que ser feito. Uso de repelentes, uso de roupas compridas e folgadas, sapato fechado, tá certo? Uso de telas e proteção na casa, uso de inseticidas também no ambiente é importante. O manual recomenda até o uso de mosquiteiro impregnado com permetrina. Até no ambiente hospitalar isso pode ser feito com algum cuidado, tá certo? Se caso venha internar o paciente, mas é fundamental. Tem uma série de instruções no guia prático do Ministério da Saúde, dando mais informações sobre esses cuidados que tem que ter para evitar disseminação e controle. Até no transporte, no momento que você identificou o paciente, vamos supor que foi no PSF, vai encaminhar para o hospital, até nesse transporte é importante que você tome algumas medidas de cuidado para evitar essa disseminação. Pode passar. Aqui só mais um resumo sobre a questão da hidratação. A questão da hidratação oral eu já falei. No caso do paciente vir com rebaixamento de consciência ou vômitos, ou seja, qualquer condição que contraindique a ingesta oral, você vai encaminhar para o internamento e aí a hidratação vai ser feita via parenteral. Tá certo? E aqui tem o volume que é feito, ficar atento aos sinais de choque para fazer a ressuscitação volêmica adequada desse indivíduo. Bem, a hospitalização e enfermaria também vão ser desses casos de moderados a graves, ou seja, teve presença de vômitos, certo? Rebaixamento de consciência, ou algum outro sinal, icterícia mais intensa, sinais de hemorragia, já é internamento clínico. Ou o paciente não tiver condição de retornar à unidade com brevidade, ou alguém que identifique os sinais de gravidade, como eu bem pontuei. Então, o mau estado geral, a desidratação moderada ou intensa, os vômitos, pode até não ter hemorragia ativa e ele ainda está vigio. Então, se ele já tiver muitos vômitos, mas ainda está vigio e não tem hemorragia ativa, ele pode ser manejado só na enfermaria. A presença desse outro quadro mais grave vai indicar, por exemplo, uma UTI ou algumas outras medidas ainda na enfermaria que nós vamos pontuar também. O tratamento na enfermaria é com analgesia também, hidratação. O controle da diurese tem que ser feito regularmente, evitar sondagem vesical por conta do risco de sangramento, de preferência dar um aparato de boca larga para que haja essa coleta e monitore de hora em hora como é que está essa diurese, a média de 70 ml por quilo por hora do volume urinário, para que seja adequado. E os dados vitais têm que ser checados de 4 em 4 horas. O ambiente onde ele está internado tem que ser munido de fitas, reagente para proteinúria, para pesquisa de proteinúria na urina, porque isso vai mudando o prognóstico e tem que mudar também a nossa conduta.
Pronto, acho que aqui é isso. E ficar atento também às alterações laboratoriais que eu já pontuei. A questão do hematócrito, plaquetopenia, alteração de transaminases e alterações renais, basicamente. E a bilirrubina. A hospitalização em enfermaria... Pode voltar, mais. A hospitalização em enfermaria, a gente também tem que estar atento à questão da glicose, a nutrição desse paciente. E, se possível, também na unidade é importante fazer uma gasometria arterial para correção de acidose. Lembre que é um paciente que geralmente está vomitando muito e isso pode piorar o quadro. Na presença de coagulopatia, ou seja, um tempo de coagulação maior do que 20 minutos ou um RNI acima de 1,5. Então, vamos evitar os procedimentos invasivos, né? Eu já falei sobre a questão da sondagem vesical e evitar fazer biópsia nesse paciente. E a questão da heparina também está contraindicada. Iniciar a vitamina K 10 ml por quilo dia para prevenir hemorragia. Protetor gástrico, pode ser omeprazol ou ranitidina, e a transfusão de concentrado de hemácia ou de plasma fresco para evitar piora dessa hemorragia. Isso pode ser feito ainda na enfermaria, se você não conseguir a tempo, a contento, o internamento na UTI, tá certo? Aqui estão os sinais de alertas para as formas mais graves, então já falei, uma icterícia mais intensa, os sinais de hemorragia, a colúria proeminente, a oligúria, os vômitos constantes, a redução do nível de consciência e do abdominal intenso. Esses sinais têm que chamar a atenção. E do ponto de vista laboratorial, um hematócrito já menor do que 20% do valor, acima do valor basal esperado, transaminases acima de 10 vezes já é um quadro mais grave, também tem que estar atento. A creatinina elevada, o coagulograma elevado, alterado também. Bem, e aí, diante desse panorama mais reservado, desse quadro mais reservado, mais grave, maligno, a indicação é realmente a terapia intensiva, tá certo? Para que esse doente possa ser monitorado mais de perto e outros exames complementares serem feitos de horário. Então, as medidas básicas de UTI que a gente sabe, né? Proteção da via aérea, ventilação mecânica precoce, hemodiálise se preciso, suporte hematológico, a manutenção da nutrição também, alguns especialistas recomendam isso, prevenção de hipoglicemia, a sondagem nasogástrica sobre aspiração para evitar aspiração, uso de BPI-cimetidina que a gente já falou, a ressuscitação hídrica, uso de droga vasoativa se preciso, correção de acidose, uso de O2, o plasma fresco e até mesmo a detecção de infecção bacteriana precoce nesse paciente, que às vezes pode ter um quadro de infecção bacteriana concomitante, é preciso que seja diagnosticado precocemente para o início do antibiótico de largo espectro. São os cuidados básicos de UTI, diante de um quadro mais grave. E os critérios de alta? Então, o paciente que vinha apresentando os sintomas e após 10 dias da doença, esse paciente fica 24 horas sem febre, certo? E os aspectos clínicos e laboratoriais começam a melhorar. Então, se o estado geral dele já está melhorando, ele tem mais de 10 dias de sintoma e já tem 24 horas sem febre, esse paciente pode ser dada alta para esse paciente, certo? Logo que ele esteja com a estabilização de plaquetas, etc. Após 3 dias sem febre, independente do tempo de doença, com índices decrescentes das transaminases e a estabilização das plaquetas, também já pode ser considerado alto. Eu entendi isso dessa forma. Se o quadro for um pouco mais arrastado, já tiver mais de 10 dias, basta 24 horas sem febre, com uma melhora do estado geral, uma melhora clínica e melhora laboratorial e estabilização de plaquetas para esse paciente ser considerado de alta. Se o tempo de doença for um pouco menor, ele vai precisar de pelo menos 3 dias sem febre. A gente tem que ser um pouco mais rigoroso, porque a doença pode ter aquele recuo e depois avançar novamente. Tá certo? O período de convalescença pode durar até 8 semanas, ou seja, até 2 meses o paciente pode levar para ter uma melhora completa, né, do mal-estar geral, da fraqueza, da dinamia, do estado geral recuperar. E não há necessidade, uma vez que foi confirmado o diagnóstico, né, específico para a febre amarela, não tem necessidade de vacinação futura, aquele paciente está imunizado. Eu vou falar bem brevemente sobre imunização, tá certo? Porque aí a gente já passa a palavra. Então, a vacina nós temos disponível, né? A gente sabe que é uma vacina de vírus vivo atenuado, a subcepa 17DD, a imunogenicidade dela é boa, de 90% a 98%, os anticorpos protetores aparecem entre o 7º e o 10º dia após a aplicação. Pode ser feito o esquema vacinal em dose única a partir dos 9 meses, né? Basicamente o que o PNI recomenda aqui. Aí a Soraya corrige depois alguma falha nossa aqui nesse sentido.
Atentar para as medidas de conservação da vacina são importantes. Então, quando ela ainda está na base, é feito um tipo de condicionamento, às vezes em câmara fria, com a temperatura mais reduzida. Quando está na nossa unidade, depois de reconstituída, ela pode durar até 6 horas, numa temperatura entre 2 e 8 graus, certo? A via de administração é subcutânea 0,5 ml, evitar vacinação simultânea com a tríplice viral, né, da vacina de febre amarela com a tríplice e a tetraviral. E vamos falar um pouquinho sobre as indicações de vacina no próximo slide. Aqui é só um resuminho das áreas endêmicas, né? Então, residentes ou viajantes para as áreas com recomendação para vacinação deve ser feita. Então, quando é que a gente indica a vacina? Pessoas que vão viajar para as áreas endêmicas, sabidamente endêmicas. No nosso país, nós temos basicamente a região norte, centro-oeste e esse cinturão aqui de transição, que está em laranja, mais algumas regiões isoladas em vermelho que também são de risco. Isso deve ter mudado um pouquinho, esse mapa é um pouquinho velho. Pessoas que se deslocam para países endêmicos também têm que seguir algumas recomendações a depender do regulamento sanitário internacional e as indicações daquele país para esse tipo de vacina, se realmente tem necessidade ou não. As precauções. Então, recomenda-se adiar a vacinação na presença de doença febril moderada ou grave. Então, se o paciente chega já com um quadro de febre moderada ou grave, é bom segurar um pouco a vacinação, para depois não atribuir efeito adverso à vacina. Tá certo? São algumas precauções. Isso não é bem uma contraindicação. A primovacinação de pessoas com 60 anos ou mais. Então, o indivíduo tem mais de 60 anos, vive numa área que é indene. A priori não tem necessidade de vacinar, pelo menos essa é a recomendação. Eu ouvi um infectologista falando sobre isso, ele fala assim, que cerca de 400 mil casos para ter uma reação grave à vacina. Ele disse, olha, se no nosso país nós temos 200 milhões de pessoas, cerca de 120 milhões não são vacinadas ou são? Estou um pouco confuso. Não sabe. Eu sei que chega-se a uma conta que se fosse estender a cobertura vacinal para todo o país, a gente poderia ter cerca de 20 casos de febre amarela, por exemplo, pela vacina. Né? A conclusão que ele chega é essa. Ora, tem anos que a gente não tem nem 4 casos. Então, acaba que uma vacinação em massa poderia ser pior do que esperar a própria doença, a priori. Né? Então, cuidado que se faz. Vamos só vacinar realmente quem está se expondo ao risco de infecção pela doença. Ou seja, quem vai viajar para a área que é endêmica. Mas se esse indivíduo tem 60 anos e ele vai viajar, também não é contraindicado. Aí o médico vai ter que avaliar, pesar o risco-benefício e ver se tem necessidade de vacinação dessa pessoa. Doadores de sangue ou órgãos, é importante aguardar 4 semanas após a vacinação para fazê-lo. Então, se você é um doador, você primeiro doa, depois vai fazer a vacinação, se você tem tanta pressa em ser imunizado, se você vai viajar para essas regiões. Caso você já tenha sido vacinado e você vai doar, tem que esperar pelo menos 4 semanas. Por que que isso é importante? Veja bem, um paciente que vai precisar de uma transfusão sanguínea, geralmente é um indivíduo debilitado. Né? Então, se ele receber esse produto hematológico com algum vírus atenuado, ele pode acabar tendo uma reação grave, algum problema por conta disso. Então, é importante esperar pelo menos 4 semanas para voltar a doar sangue ou fazer doação de órgãos. Os HIV positivos, se tiverem assintomáticos e com a supressão moderada ou tiver com a contagem de CD4 boa, também não tem problema de receber a vacina, certo? Mas tem que ter alguns cuidados e algumas precauções nesse sentido. O manual também orienta bem os valores em relação à contagem de CD4, que pode ou não ser feita a vacinação, caso haja necessidade, esse indivíduo vá viajar para as áreas endêmicas. Portadores de doenças hematológicas, autoimunes, a gente também tem que ter cuidado, e pessoas com doença neurológica de natureza desmielinizante, consequência da vacinação prévia, ou seja, menor do que 6 semanas. A vacina pode, ocasionalmente, é muito raro, né, um índice pequeno, mas pode acontecer alguns quadros neurológicos, certo? Meningoencefalite provocada pela vacinação, síndrome de Guillain-Barré também já foi relatada, síndrome de Adem, então tem que ficar atento. Gestantes e mulheres amamentando também tem que ter cautela, tá certo? Contraindicação, a gestante entra de novo como contraindicação. Crianças menores de 6 meses de idade, o que sabe-se é que esses quadros neurológicos devido à doença neurológica, devido à vacina, ela é mais comum quanto menor a criança, por isso que se determinou vacinar a partir dos 9 meses, que isso reduz bastante.
História prévia de eventos adversos graves em doses anteriores, então quadro de doença neurológica por conta da vacina, anafilaxia e a doença viscerotrópica, que é o quadro semelhante a uma febre amarela provocada pela vacina. Isso contraindica novas vacinações. Imunossupressão grave de qualquer natureza, transplantados, história médica pregressa de doença do timo, ou seja, ausência do timo, quimoma ou miastenia graves contraindica também a vacinação, e lúpus e gestante. E aqui está o resumo desses eventos adversos pós-vacinação. Então, as manifestações locais são as mais comuns, pode acontecer até 2 dias depois da vacinação, pode ser uma área de enduramento, vermelhidão, né, sinais de flogose no lugar da vacinação, geralmente resolve com compressa fria no local, uso de analgésicos e anti-inflamatórios, se for uma reação um pouco mais séria. As manifestações gerais pode ser um quadro sindrômico, aparentemente um quadro febril, com mialgia, um pouco de cefaleia, mas algo leve que também pode se resolver com analgesia simples. Isso não contraindica novas vacinações. Agora, esses quadros aqui já são mais graves. Seria a hipersensibilidade, que é um quadro de anafilaxia mediado por IgE. Esse quadro é grave, pode evoluir drasticamente dentro de 1 a 2 horas. Vale lembrar que a vacina, pelo menos aqui no Brasil, ela é desenvolvida pela Biomanguinhos, coordenada pela Fiocruz, e é feita usando embrião de galinha. Então, quem tem alergia a ovo, é importante que isso esteja bem relatado antes de fazer a vacinação, porque isso pode levar a um quadro de anafilaxia e ser muito grave. Então, esse tipo de paciente, se realmente não tiver jeito, tem que ser feita a vacinação num lugar que possa oferecer suporte a ele, porque o quadro pode evoluir dentro de 1 a 2 horas. E, por último, a doença viscerotrópica aguda, que é a síndrome ictérico-hemorrágica, ou seja, é um quadro semelhante à de febre amarela por conta da vacinação. Pode acontecer até o 10º dia da vacinação. E esses casos graves relacionados à vacina também precisam ser notificados, tá bom? Resumindo, então, as conclusões que a gente tira dessa exposição não existe tratamento específico para a doença, como boa parte das doenças virais em medicina, a gente não tem, como os antibióticos aí que resolvem muita coisa, né? A gente ainda é um desafio, nós não temos um tratamento específico, então é fundamental que a gente esteja atento para fazer a suspeita desses casos, para notificar esses casos e iniciar as medidas de controle primordialmente. Então, a notificação faz-se necessária para todo caso suspeito, manter o país livre da doença urbana é uma prioridade e as medidas de controle do vetor urbano e a vacinação são os nossos maiores aliados ainda no controle da doença, tá bom? Pronto, aqui estão as referências, o manual do Ministério, mais alguns dados que eu coletei aí no Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade de Infectologia. Era isso, muito obrigado. Obrigada mais uma vez, doutor Severiano. Agora nós teremos a exposição de dona Soraya. Soraya Trabuco. Agora acertei, né, Soraya? Depois a gente abre para o debate, viu? Depois a gente vai no coffee break e abre para o debate. Quem vai abrir ali? Deixa eu ver. Problema técnico. Bom dia, gente. Meu nome é Soraya, né? Sou enfermeira, trabalho lá na 12ª, que hoje é a base regional de saúde, né? Que a gente trabalha junto com o núcleo de Feira de Santana, Centro-Oeste. Estou com a coordenação de imunização, né? Também saúde mental e hanseníase, dando esse suporte. E... Volta. Fui convidada, né, por doutora Kátia, e nós fomos convidados para fazer uma falazinha com você nesse sentido, né, de um pouco de imunização. Algumas coisas, né, já foram citadas pelo doutor Severiano, a gente pode estar até adiantando um pouco, né, que ele já se adentrou no espaço, né, porque também compete, mas a gente vive um momento de cenário... Para ver. Diz que o arquivo parece que deu. Não, no e-mail não. Só está no HD. Eu não sei como. Deixa eu ver.
Não. Esse é de Viana, né, eu acho. Não é aquele. Vamos inverter um pouco a pauta. Então, o senhor José Viana vai falar enquanto resolve o problema dos slides de Soraya. Depois nossa Soraya volta. Bom dia, eu sou José dos Santos Viana, sou do Ministério da Saúde e estou cedido ao Estado. Hoje faço parte da Base Regional de Saúde Serrinha, estou à frente do programa estamos à frente do programa de arbovirose. Hoje estamos aqui com a equipe José Carlos de Oliveira, Marisete, que é a nossa, todo problema de informática, e os meus chefinhos que estão aqui na frente, Carol e Renatinho. Gostaria de convidar o Renato para a gente dar continuidade aqui, e coube a mim falar da prevenção. Ouvia muito dos meus avós, quando criança, que é melhor prevenir do que remediar, e hoje vejo que eles têm razão. Nós estamos lidando aí com essa febre amarela silvestre. A grande preocupação do Ministério da Saúde é que venha se urbanizar, porque nós estamos com o mosquito Aedes aegypti, o grande transmissor dessas arboviroses urbanas, zika, chikungunya, dengue e a febre amarela urbana. Até o momento a entomologia está estudando esse mosquito, porque em todo o mundo não tem um inseto com a capacidade de transmitir tanta doença como esse mosquito Aedes aegypti. Ele transmite 4 doenças e 7 sorotipos. Essa é a preocupação do Ministério da Saúde, que venha se urbanizar essa doença. Aí vem a questão e a pergunta: será que estamos preparados para enfrentar uma epidemia de febre amarela urbana? Será que estamos preparados? A grande preocupação é o seguinte: se chegar a avançar para o estado de São Paulo e chegar à capital de São Paulo, com a população imensa que tem, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, onde está acontecendo epizotia e febre amarela silvestre, será que vamos ter perna para vacinar essa população? Será que vamos ter leito suficiente para atender a demanda? Então, eis a questão, estamos preocupados, teremos que apostar na prevenção. Só estou aguardando. Estamos apostar na prevenção, porque sem a prevenção, quem enfrentou a epidemia de chikungunya recentemente sabe, principalmente os nossos idosos, até hoje sofrem sequelas em relação a essa doença. No período da Copa, como nós estávamos recebendo pessoas de todos os continentes, o Ministério da Saúde estava preocupado com a introdução aqui do ebola e do chikungunya. Todos os trabalhos em cima do ebola foi eficaz, mas falhamos em relação ao chikungunya, que adentrou por um município que não estava no circuito da Copa, porém estava próximo. Começou a epidemia por Feira de Santana, chegou a Riachão do Jacuípe, daí foi para Jiquié, Itabuna, e numa velocidade da luz ficou em todo o território nacional. Então essa é a grande preocupação do Ministério da Saúde, que tenhamos uma epidemia de febre amarela urbana e não teremos pernas, não teremos profissionais suficientes para vacinar uma população em massa. Tanto é que eles já estão diminuindo a dosagem, porque caso haja uma epidemia urbana e venha a ter uma vacinação em massa, quem sabe se nossos estoques vai ter vacina suficiente para atentar a população. Leitos suficientes para atender a demanda, nós temos certeza que não temos. Então, a prevenção é essa. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Base Regional de Saúde Serrinha, Programa Nacional de Controle das Arboviroses. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, dia 21/2
de 2018, dados atualizados sobre casos de febre amarela silvestre no país. Foram os últimos dados. De 1º de julho de 2017 a fevereiro de 2018, foram 545 casos confirmados com 16 óbitos. Pessoas que adentraram a área de risco sem estar imunizados, sem ter tomado a vacina. Para efeito de comparação, de julho de 2016 até fevereiro de 2017, o país contabilizou 557 casos confirmados de febre amarela silvestre, com 178 óbitos. Na Bahia, nesse período, de 1º de julho de 2017 a fevereiro de 2018, temos 21 casos notificados, 18 descartados e 3 sob investigação. Teve um caso de óbito em um município aqui até que pertence ao núcleo centro-leste, Itaberaba, onde o rapaz veio doente de São Paulo, apareceu a sintomatologia aqui em Itaberaba, foi para o Cotomaia. Quando chegou lá já estava tão avançada, esse vírus é muito agressivo, já estava muito avançada e ele veio a óbito, só que foi encerrado como São Paulo, que foi um caso importado. Município da nossa regional, onde houve epizotia: Teofilândia, Biritinga, Barrocas, Água Fria, Lamarão, Serrinha, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, São Domingos, Valente, Queimadas, dos quais os de Biritinga e Barrocas deram positivo. Nós estamos enfrentando um grande problema em todo o território nacional em relação a esses primatas não humanos. Nós fomos convidados na base para vir em um município onde havia 5 micos mortos. Veio aquele ligeiro que morreu e foi no local específico, no colégio. Quando nós chegamos nesse colégio com a equipe, só que quando a gente chega para adentrar nesses locais, a gente já vem com um olhar de águia, observando tudo. E alguém da equipe observou um gato morto. E isso nos chamou a atenção. O gato, se a contaminação acontece no topo das árvores, foi como foi dito aqui, os insetos, os sabetes e o hemagogos, ele fica no alto. Ele é tipicamente silvestre. E o gato? Quando nós começamos a analisar e ver os animais, notamos que eles poderiam ter sido envenenados. Chamamos o veterinário do município, levamos alguns animais para ele examinar e foi constatado que foi envenenamento. E no momento que estávamos conversando, fazendo a investigação com os alunos, uma das alunas falou para a gente: olha, os meninos estão trazendo veneno, colocando no alimento para matar os macaquinhos. Aí tivemos que fazer uma palestra com os estudantes, porque eles estavam matando o macaco, pensando que o macaquinho estava transmitindo a febre amarela. Disse: olha, o macaco é uma vítima, ele é que nos sinaliza aonde está acontecendo os problemas. Então não vamos matar o macaco, porque no momento que vocês matam o macaco aqui no colégio, nós vamos ficar expostos. Acaba a cadeia alimentar do mosquito, ele desce e vai picar diretamente o humano. Então vamos ter cuidado, porque esse macaco, o macaquinho, ele serve de alerta. Aonde vê epizotia, aí sim, nós vamos com a equipe para fazer todos os bloqueios, as barreiras, para evitar que ele chegue a se urbanizar essa doença. Arbovirose urbana no país, tropicais e subtropicais: febre amarela, dengue, chikungunya, zika. Principais transmissor: mosquito Aedes aegypti, infectado pelo vírus dessa doença. Febre amarela, já foi dito aqui, ela só existe um sorotipo, é muito letal. A cada 10 pessoas acometidas, se não procurar a unidade de saúde imediatamente, morrerão em média 8 pessoas, porém existe a vacina. A febre amarela urbana está sob controle, porque nós estamos fazendo o controle do vetor periodicamente. Já a febre amarela silvestre não se faz o controle vetorial. Os mosquitos Aemagogos, Sabetes e Albopictus, saiu uma matéria recente que na Universidade de Minas Gerais foram encontrados o vírus da febre amarela
no mosquito Albopictus. Esse mosquito se adapta tanto bem na parte silvestre como na parte urbana, se bem que ele dá mais prioridade à parte silvestre. Então, qual o complicador? Que já foi dito aqui, que ele se infecte lá, venha, acometa o humano, e esse humano seja picado pelo Aedes aegypti, que está urbanizado, e aí essa febre amarela venha numa velocidade da luz, como nós estamos falando. A vigilância da febre amarela silvestre é em cima de epizootia, de primatas não humanos e de qualquer espécie encontrada morta, incluindo ossada, sem causa estabelecida. Naquela região, aquele cinturão que foi colocado aqui na estante pelo doutor, as pessoas estão matando várias espécies de macaco, gugios e tal, aquela coisa. Então, aquela área ali, a população já está quase que sem proteção, porque está tirando a cadeia alimentar dos insetos, que é os primatas, e eles estão vindo próximo àquelas fazendas ali, à procura de alimento, e está cometendo, porque nós sabemos que faz parte da nossa cultura, quando diz tem uma vacinação ali, procura o posto de saúde. Geralmente as mulheres vão, mas os homens fogem. E essas pessoas é que estão sendo acometidas por essa febre amarela silvestre. O que fazer ao encontrar um primata morto ou ossada? Informar aos ACS, que é mais fácil, que eles trabalham por localidade área, ou ACS, enfermeira da unidade de saúde, vigilância epidemiológica, daí enviar mais rápido possível para o LACEN, com todas as anotações que pede a ficha, e enviar uma cópia para a base. A Aedes aegypti, já foi dito aqui, a origem africana, foi introduzido no país na época da colonização, o principal transmissor das arboviroses urbanas, quando infectado por vírus qualquer dessas doenças. Cadeia de transmissão também já foi dito aqui, homem doente, mosquito infectado ao homem sadio. Agora, o que está em questão é a transmissão transovariana. Alguns cientistas estão imaginando que uma fêmea, quando ela faz a ovoposição em um determinado reservatório, toda aquela geração de inseto que sai ali, já sai doente. Alguns casos em laboratório já foi constatado. Na natureza ainda não. Então é casos que ainda está em estudo essa transmissão transovariana, ou seja, geração de uma fêmea que fez sua ovoposição ali, toda essa geração já sair infectada. Aí seria um caos total. Nós temos aqui, se não me falha a memória, pessoas de Monte Santo, Tucano, Euclides da Cunha, Teofilândia e Serrinha, não é isso? Como está no momento, na última pesquisa pesquisa vetorial que foi realizada em novembro para enfrentamento das arboviroses, esses municípios estão assim, segundo o Ministério da Saúde, a partir de 1% que o município esteja com essa índice de infestação, está sujeito a epidemia. Aonde tiver abaixo de 1%, poderá ter casos isolados. Monte Santo está com 2,0%, Tucano 3,1%, Euclides da Cunha 3,4%, Teofilândia 5,0% e Serrinha 5,8%. Estamos preocupados porque Serrinha, depois de Feira de Santana, é o nosso entroncamento rodoviário, o fluxo de pessoas da região e de transporte, o fluxo é muito grande que passa por Serrinha, principalmente Feira, que nós estamos próximo de Feira e é o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste. A grande maioria das coisas entra por Feira de Santana, inclusive a chikungunya. Aí é o resultado do Lira, do último levantamento também feito em novembro para o enfrentamento dessas arboviroses em todos os municípios que compõem a nossa base regional de saúde. Pode ir.
Medidas de controle do Aedes aegypti em prevenção a arboviroses. Controle químico, focal, perifocal, espacial. O que o Ministério está querendo é o seguinte, que a gente tire o máximo de produtos químicos jogados ao meio ambiente. Esse focal é o que os nossos formiguinhas vêm e coloca dentro do recipiente, casa a casa, para eliminar as larvas do mosquito. O perifocal, ele é feito na periferia com a bomba, porque a fêmea, quando ela vem depositar os ovos, ela pousa antes, ela olha, ela tem umas antenas onde ela capta, através desse sensor, se há perigo ali para seus filhotes. Em todo o reino animal, a mamãe é muito protetora, né? Então ela sai, se ela vê que tem perigo ali para seus futuros filhotes, ela não vai depositar. E esse espacial, esse é terrível. A central do Fumacê, daqueles carros Fumacê para toda a Bahia, aqui em Serrinha, nós enviamos 4 carros para Salvador, com profissionais daqui de Serrinha, para fazer todo o circuito do carnaval, antes e após. Chegaram agora, eles retornaram agora, fizeram antes e após para fazer o controle vetorial do Aedes aegypti, que se possível viesse alguém no período de virimia com vírus na corrente sanguínea e fosse picado por esse mosquito, poderia se tornar um caos. Então esse espacial, se nós sairmos daqui agora e catalogarmos em uma árvore qualquer dessa aí, todas as espécies de insetos e animais que vivem aí, nós vamos ver várias espécies de aranha, formigas, joaninhas, enxu, marimbondo, abelhas, lagartos, lagartixa que faz o controle desses insetos, alguns pássaros que faz ninhos aí, que vivem nessa árvore. Após a gente passar o fumacê, se a gente catalogar cada inseto que tem, depois da gente passar o fumacê, quando essa nuvem de fumaça adentra as folhas, todos aqueles insetos morrem. Todos aqueles insetos morrem. Então isso é uma agressão muito grande à natureza. Insetos que faz polinização das plantas, como a borboleta, o enxu, o marimbondo. Então isso vai agredir lá na agricultura, e para que a natureza se recupere demora muito. Por isso que o governo está fazendo, diminuindo a dosagem desse focal, desse perifocal. E o fumacê antigamente, ele era inseticida pura, hoje ele é biodegradável. Com pouco tempo ele desaparece. Antigamente ele ficava nos telhados, nas folhas, com o período de chuva era arrastados para pântanos, para lagos. Tanto é que alguns anos atrás a gente via praga de besouros à noite, grilos, porque se ia para os pântanos, a gente matava o predador natural desse e fazia o controle dessas pragas, que era o sapo, a rã, a gia. Então, quando esse inseticida era arrastado para esses lugares, matava o predador, a presa crescia. Graças a Deus, hoje esse inseticida é biodegradável, não agride tanto o meio ambiente. Fizemos uma pesquisa no extremo sul da Bahia, com esse espacial e o outro Temersfox que a gente usava, o pessoal jogando a água fora assim que o agente colocava a água, descia para os pântanos, e começamos a observar que os crustáceos não estavam se desenvolvendo. Então, além de contaminação do solo, estava agredindo muito o meio ambiente. Por isso que hoje nós estamos mudando as estratégias. Mecânica, deixar o ambiente livre de criadouros. Biológico, através de predadores naturais das larvas do mosquito. E esse aqui é o mais importante: educação e saúde permanente, mobilização social junto à população. Antigamente, na época da SUCAM, não sei se vocês já ouviram falar, na época da SUCAM, o pessoal era treinados, robotizados, adentrava na residência, fazia todo o trabalho, entrava mudo e saía calado. Hoje não. Veio um trabalho do doutor Drauzio Varela, onde foi copiado para todo o território nacional, onde o agente de
endemias, o profissional de saúde, na sua área de atuação, ele tem que criar vínculo com a comunidade, falar com a comunidade, adentrar na casa e ir junto, trabalhando que antigamente era trabalhado para a população. Hoje nós estamos trabalhando com a população. Eu passo aqui, por exemplo, num local desse, eu vou ver quem é o responsável e avisar ele que nós vamos fazer uma visita e ele vai mandar alguém para nos acompanhar. Após a nossa passagem aqui, junto com ele, mostrando todos o que deve fazer, após a minha saída, eu digo, olha, só retorno daqui há 2 meses. Todo o espaço físico aqui é sob sua responsabilidade. Aí já divide a responsabilidade, porque tudo que acontece no município, a população está acostumada e faz parte da nossa cultura jogar para cima do prefeito, do vereador, do secretário de saúde, vigilância e dos profissionais de saúde que estão ali. No entanto, nós estamos trabalhando, fazendo esse papel de educadores, que é o papel mais importante, trabalhando e mostrando como é que deve se fazer. Antes de passar para as sugestões, aconteceu um fato interessante em um município próximo aqui. Quando nós chegamos para ver as ações do pessoal, o rapaz estava trabalhando no Banco do Brasil. Ele estava à frente do Banco do Brasil. Aí, quando ele me viu, ele adentrou rápido no banco, chamou o vigilante. Quando eu olho, ele já estava lá se dirigindo para o banheiro. Eu digo, por favor, ele veio. Aí disse, Viana, eu queria adiantar aqui. Eu disse, vamos conversar com o vigilante. Olha, por favor, fala com alguém aí, com o gerente, que nós queremos adentrar no banco para fazer uma visita. Aí o vigilante chega, vai lá e chama o rapaz. Aí ele vem, o Relações Públicas do banco, e diz, o que é que o senhor quer fazer aqui? Não lhe conheço, o senhor não é daqui, principalmente com essa onda aí de assalto a banco, né? Um cara grandão, barrigudo, feio, querendo adentrar. Aí ele olhou assim e disse, o pessoal que trabalha aqui só vai no banheiro, assina a ficha e volta. Por que você quer adentrar? Eu digo, bom, eu sou José dos Santos Viana, trabalho aqui na base regional de saúde, queremos fazer uma visita ao banco para ver como... Ele disse, está tudo limpo aqui, não tem problema. Eu digo, mas o senhor poderia mandar alguém nos acompanhar? Ele mandou o vigilante e outra pessoa. Aí, você quer ir da onde? Vamos no quintal. A área de serviço do banco, quando nós adentramos, que chegamos no quintal, o lixo com os copos descartáveis do dia anterior, todo revirado. Aí eu disse, você está vendo isso aqui? Esse lixo, graças a Deus, não choveu. Mas você está vendo aqui, esse lixo está atraindo formiga. Você sabia que hoje a formiga e a mosca são os problemas maiores de contaminação, de infecção hospitalar? Aí ele parou assim. Os maiores problemas de infecção hospitalar hoje é a formiga, é a mosca, e você está atraindo aqui para o banco. Aqui, do jeito que esse lixo está, deve ser rato ou algum gato que apareceu. E esse lixo aí vai atrair a barata, por consequência vai atrair o escorpião, que é o predador natural da barata, e por consequência também o rato. Então precisamos limpar. Ele já ficou me olhando de uma maneira diferenciada. Onde é que fica o reservatório de água? Junto com o rapaz. E ele toda hora falava, mas você só vai no banheiro? Quando ele se afastou um pouco, eu falei para o colega, viu como você é conhecido aqui? Você não é conhecido como profissional de saúde, você é conhecido como agente de banheiro. Quando nós chegamos à caixa aqui, puxamos, estava aberto. Como faz parte da nossa cultura jogar tudo para o próximo, para o vizinho, eu disse, e essa tampa aberta aqui? Ele disse, foi o pedreiro que chegou aqui e deixou aberto. Eu falei, bom, mas não tinha nada, né? O rapaz só vai no banheiro e volta, não tinha nada. Quando nós olhamos, tinha cocô de pardal, barata e um bocado de coisa lá. Aí ele fechou direitinho. Quando nós voltamos, que ia fazer a recomendação, aí o subgerente, ou era Relações Públicas, falou assim, encontrou alguma coisa? Antes que eu falasse, ele disse, encontramos assim, o lixo estava assim, a água estava dessa maneira. Eu disse, você usa aquela água para quê? Ele disse, rapaz, aquela água é para dar descarga e para fazer café e chá. Ele disse, muito bem, você está tomando café e chá de cocô, de pardal, de pássaros e tal. Aí ele volta e diz, ninguém nunca me orientou dessa maneira.
Ninguém nunca orientou dessa maneira. Então, essa parte educativa é uma parte que nós estamos falando com os nossos soldadinhos, porque se a população não se sensibilizar para essa questão, nós poderemos ter que Deus não queira, uma epidemia de febre amarela urbana. Essas são as sugestões que nós estamos passando para os municípios. Elaborar uma agenda de atividades todos os anos, entre os meses de outubro a março, período do verão, desenvolvendo campanhas de informação e mobilização social, envolvendo a sociedade na manutenção de ambiente doméstico livre de criadouros. Realizar capacitação motivacional com os profissionais de saúde para elevar a autoestima das equipes, atualizar sobre novas metodologias. Na maioria dos municípios que nós estamos chegando, nós estamos vendo os nossos profissionais de saúde desmotivados, chegando ali só para fazer aquela coisa e reorganizar, intensificar os trabalhos de campo em todos os níveis, visando melhorar a parte técnica das atividades do programa. Utilizar os instrumentos legais que facilite os trabalhos dos agentes de endemias em imóveis fechados ou recusados. Bom, um dos insetos que tem o instinto mais aguçado que nós temos hoje aqui, esse é Aedes aegypti. Se ele encontrar a casa fechada, onde mesmo que a gente faça todo o trabalho em volta, essa casa estando fechada, ela sai à procura do alimento e volta para morar ali. Não tem incômodo nenhum ela. Então é por isso que nós estamos pedindo às autoridades para que façam alguma coisa em relação a isso. Traçar plano estratégico de educação permanente e criar equipe de NEPS municipal, núcleo educativo de participação social, para realizar palestras educativas em colégios, igrejas, hospitais, creches, associações, fábricas, empresas, oficina, ferro velho e borracharia. Entregar ações de controle do arbovirose na atenção básica, porque estamos chegando nos municípios, os ACS e ACS, quando vamos fazer as palestras, parece água e óleo. Trabalha na mesma instituição, faz o mesmo, mas não se misturam, não falam a mesma língua. Integrar programa de Pax-PSF, fortalecer o vínculo desses profissionais com vigilância epidemiológica e entomológica para ampliar as notificações, foi dito aqui já, suspeita das arboviroses. Buscar parceria com todas as secretarias municipais, principalmente com a educação. Nós já estamos inserindo na semana pedagógica todas essas ações para que dali o professor passe para os alunos, porque o melhor veículo e a melhor agente multiplicador que nós estamos encontrando hoje são os alunos. Porque quando a gente passa isso para ele de uma maneira suave, de uma maneira cortês, além dele cuidar do espaço do colégio, ele chega em casa e cobra dos pais. Eu ouvi isso lá na escola e nós estamos conseguindo grandes avanços em relação a isso. Estruturar a limpeza pública, essa última para limpar, capinar terrenos baldio ou depósito de lixo, cobrando do proprietário a manutenção dos terrenos. Porque passa para próximo à nossa residência, a gente faz tudo limpinho, e próximo à nossa casa tem esse terreno, que tem esse acúmulo de insetos, não adianta nada. Realizar faxinados periodicamente, e mobilização social envolvendo toda a comunidade. Os faxinaços antigamente, que era feito, os próprios profissionais de saúde era que fazia, pegava a mão na massa. Hoje nós estamos com uma nova roupagem, veio com uma nova cara. Anunciamos que vai ter o faxinaço em determinado bairro, distribuímos a sacola para a população e avisamos, tudo que não tem utilidade aí na sua casa, coloque nesse saco e bote na frente que o carro vai recolher. Eles param e dizem, poxa, eu vi o anúncio no rádio que vocês iriam fazer um mutirão, eu deixei até o lixo ali para vocês pegarem. Veja como a população nos vê. Nós é que somos responsáveis, nós profissionais de saúde, que trabalham dia a dia ali com eles,
Eles têm essa visão que nós é que somos responsáveis para limpar a casa dele. Então está vindo com a nova roupagem para que cada um cuide do seu espaço físico. Utilizar meios de comunicação do município para informar, socializar e sensibilizar a população contra as arboviroses. O pessoal do município terão que estar constantemente em rádio, fazendo divulgações, para que a população venha se sensibilizar no tocante a isso. Criação, ativação, atualização permanente do Comitê Municipal de Controle das Arboviroses, com pessoal formador de opiniões de todos os segmentos sociais, com o objetivo de partilhar juntos à comunidade alternativa de controle ao Aedes aegypti. Posso passar. Educação é fundamental tanto na construção da democracia como na transformação dos conhecimentos. Portanto, conhecimento sem transformação não há sabedoria. Quem diz é o grande Paulo Freire. Agora, minha colega Soraya vai começar. Nós estamos praticamente já com sono, cansados. Gostaria que todos ficassem de pé, por favor. De pé. É rapidinho. Porque estamos cansados, é rápido. A nossa coordenadora pediu para alegrar o público e vou tentar fazer isso. Olha, vamos cantar uma musiquinha para depois vir a nossa colega. Uma musiquinha de um poeta da minha época, da minha geração. Já sou bem velho. Quem souber, ajuda. Quem não souber, fica batendo palma, acompanha. Vamos lá. É preciso amar as pessoas, porque se você parar pra pensar, na verdade, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Vocês me dizem, mas vocês culpam seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças. O que você vai ser quando você crescer? Valeu, obrigado. Obrigada. Bom, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que correr um pouco. Vamos ter 15 minutos para um coffee break. Depois a gente retoma as atividades. Todos estão convidados lá. Vamos, gente, retomando a complementação só que está faltando. Cadê a doutora Kátia? Pode recomeçar, ela me deu pressa que o pessoal quer voltar. E está lá com o povo lá ainda. Ela me deu pressa e está ali começando, ó. Eu vou adiantar o protocolo. Que eu vou passar. Porque aqui, meu filho, ele deu... Bora, doutora. Me deu pressa, né? Para o pessoal voltar. Vamos retomar nossas atividades. Vai ser um pouco rápido, porque infelizmente ocorreu um problema no arquivo. E vocês têm que votar por municípios para almoçar. Obrigada. Então, gente, a gente preparou um material, né? Sobre a questão do plano estratégico da campanha contra a febre amarela, né? Devido ao cenário que já foi citado por Viana, muito bem falado, toda a visita, né? Ele contemplou a fala, né, do que a gente tem que fazer, né? Todo mundo deve estar fazendo enquanto equipe. E Bruno, no manejo excelente, né? E adentrou, que foi Deus que fez ele adentrar na parte de imunização também, que está nos slides, né? Mas nada ali está fora do que foi falado no protocolo. A gente tem uma comissão técnica no Ministério da Saúde, né? Do PNI, o Programa Nacional de Imunização, que o do Brasil é o melhor do mundo, né? Mais bem contemplado. E tem mais de 40 imunobiológicos atualmente. Então, um cenário epidemiológico da gente está meio complicado realmente.
O material foi corrompido, eu tirei desse protocolo, esse plano estratégico eu deixei só para apresentar a vocês, né? Eu fiz o material de lá, marquei com o Nicole em outro momento para a gente vir com as equipes, né? Que vocês estão, o enfermeiro, o ACS e a CEP, que é um público importante para ver esse material, que é onde a gente fala da parte toda da imunização, assim, né? De detalhe do objetivo. Então, esse plano ele foi feito pelo pessoal do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e o Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis, né? É um plano estratégico de vacinação contra a febre amarela. Vai, Renato. Então, o Ministério da Saúde, né, por meio dessa coordenação da febre amarela, né, do Departamento de Vigilância, informa os critérios para avaliação. De acordo com essa questão toda da intensificação dos estados, né, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Belo Horizonte, né, com essa densidade demográfica intensa do mosquito, né, da febre amarela silvestre, e esse perigo que nós estamos correndo, que o medo do governo é esse, federal, né, é de desenvolver uma febre amarela urbana, que Deus nos livre, e o mico realmente é um evento sentinela, como, né, Severiano bem citou, isso é um caráter emergencial, e a dose que contemplada, né, criada no plano, que é a dose fracionada de 0,1 ml, contemplada nos mesmos propostos, nas mesmas composições da dose padrão, não fomos contemplados, né? Só foram contemplados 8 municípios com os critérios realmente de casos, né, de casos internados, de densidade alta, de circulação viral elevada, todo um cálculo que eles fazem na vigilância estatístico. Nós ficamos fora, mas somos áreas de recomendação de vacina, segundo rotina e protocolo, que todo mundo, né, no caso a gente enquanto profissional de saúde sabe que houve uma mudança na portaria, que foi a nota técnica 94, essa nota técnica criada em 2017, a gente foi contemplado com a dose única, né, que já estava em outros países, mas por conta daquele problema que houve em Belo Horizonte, né, em 2016, 2017, que houve aquele, né, casos, né, elevados mesmo, os micos mortos, febre amarela acontecendo de forma silvestre muito intensa, né, uma alta circulação viral em Belo Horizonte, o governo protelou com cautela e manteve duas doses, que eram, né, a partir dos 9 meses, tomavam uma dose, e outra dose com reforço com 10 anos. Né? Isso é que estava, né, anteriormente funcionando até o ano passado, meio do ano, que a nota foi de agosto para cá. Então, a gente já teve reunião lá na DIVEP, né, que é o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Bahia, na CESAB, Secretaria de Saúde, né, do Estado da Bahia, e a gente com a nota que todo mundo já tem na sala de vacina, a Organização do Ministério da Saúde nos autorizou a fazer dose única, né, que ela realmente oferece a imunidade definitiva. No caso da dose fracionada, aquela pessoa, né, que for contemplada com essa dose tem que fazer um reforço de 8 anos. Mas, no caso, nós não estamos incluídos, né? Vou passar, que aí o Severiano já falou bastante, né? Que é toda a história epidemiológica, né? Vai passando aí, Renato. E os objetivos, a dose fracionada. Pode passar, vá. Os objetivos aí, a cobertura vacinal, né? A gente quer alcançar de 95% da população elegível em todos os municípios selecionados, a gente aí, Bahia, São Paulo, Rio, né? Os priores, e orientando o serviço de saúde para vacinação e uso de dose padrão e fracionada, e em todo o processo de trabalho das organizações do serviço de saúde. Mas o protocolo está contemplando as duas, porque não ficou só no estado da Bahia, né? Mas aí a gente está com a dose padrão. Vai, Renato. Então, a gente vai otimizar o uso da febre amarela, a vacina da febre amarela, durante a ação de intensificação vacinal de forma seletiva, tanto que a gente não tem campanha, a gente vai vacinar rotina mesmo, viu? Rotina, segundo o protocolo normal, né? É uma dose. Ah, meu Deus, porque o povo está chegando, clamando, o povo vai para a base, perguntar a gente se realmente não são 2 doses, leva cartão, aí sai satisfeito. Tiara de Serrinha está se vendo doida, né? Mas melhorou. É a segurança que o técnico da sala de vacina tem que ter, porque precisa ser reciclado, e o enfermeiro de dizer uma dose, gente, realmente uma dose é suficiente. A comissão técnica, né, os estudiosos já reuniram, né, do Programa Nacional de Imunização, e não fiquem preocupados. Agora vai viajar, tem que tomar um intervalo daqueles 10 dias, como o Severiano bem falou, da questão da resposta imunológica e produção de anticorpo, né? Que nós temos aquela janela no organismo que precisa, né, de reativação e ativação da produção, né, pelo antígeno. Então tem que ter esses 10 dias.
E existe também a importância de um certificado, que já me perguntaram e eu tirei essa dúvida. As pessoas que vão viajar para viagens internacionais, né, tem um certificado internacional de vacinação e profilaxia, o CVP. Quem emite é a Vigilância Sanitária, a Anvisa, está nos aeroportos, né, no aeroporto de Salvador, e está no mercado modelo também, acho que é próximo ao Ministério da Fazenda. Você toma a vacina aqui, né, direitinho, o seu cartão, que ele é válido, né, é um documento, é validado em todo o território. Com esse cartão, aí o pessoal da vigilância vai validar a sua vacina, emitir o certificado para você viajar, né, para outro país, sem problema. A gente tem que adotar também, né, na estratégia de vacinação. Volte aí, Renato, um pouquinho. Volte aí. Esse quadro aqui, gente, são as especificações que realmente está muito ruim. As indicações de uso, né, prevenção da doença, né, a apresentação frasco ampola que eu trouxe ela, de 10 doses e 5, né, ela é um liófilo com diluente, a composição dela, né, ela tem que ser preparada direitinho, né, só vale 6 horas após preparada, por isso que a gente pede que junte uma quantidade de pessoas, né, Nicole sabe que isso é importante. Eu quero vacinar é bom ter uma otimização, né? Isso aí já é uma rotina que tem que ser em cada sala de vacina para não estar perdendo aquela vacina. Por que está fracionando em alguns lugares, nesses 8 lugares, né? Camaçari, Candeias, Veracruz, Itaparica, são esses lugares, eu me lembro bem agora, estou até no celular, que ela mandou para mim ontem, a coordenadora do GT. Só esses 8 é que vão fazer fracionada. Mas é porque, justamente, o receio de ficar sem vacina. Só produz o Biomanguinhos da Fiocruz, ele que tem a caracterização toda validada, licitado, né, pela Anvisa para a produção da vacina. Então, o governo também está montando essa estratégia, né? E também corre o risco da vacinação em massa, né, de desenvolver também vírus vacinal, que a gente não quer, né? Você vacinando todo mundo. Então, é uma vacina seletiva, né? Não é vacinação em massa, né? Isso é importante. Aqui a gente fala, né, dela ser poliofilizado, ela é subcutânea, né? A via de administração dela, né, dessa região do deltoide, né? Nessa região tem mais uma camada adiposa para fazer subcutânea, a seringa direitinho, o pessoal já sabe, né? De subcutânea, que é a parte de enfermagem, vezes por 4,5, 0,5 ml. Isso é que é importante. Aí ele fala, né, que ela tem gluconato de sódio, ela tem sorbitol, tem gelatina, embrião de galinha também e a água para injeção. Cada vacina com seu lote tem o seu diluente. A gente teve um problema recente que a gente ficamos sem alguns diluentes, né? De um lote de vacina, a gente só está com o liófilo, e eu estou tendo que justificar para o Ministério da Saúde para conseguir o diluente para esse liófilo. Então, se você tem um tipo de vacina de febre amarela de um lote X, o diluente tem que ser X, não pode ser diluente Y, né? Para não haver inativação nem comprometimento na eficácia da vacina. A gente tem o público-alvo a partir dos 9 meses. Você falou muito bem a partir, né, que não tem o risco-benefício para ser avaliado de 6 meses, e menos do que isso não tem, né, como vacinar. Você avalia o risco, né, benefício da criança ser vacinada, dependendo da área, né, de onde for, de circulação viral ou não. Então, 9 meses a gente coloca até 59 anos. 60 entra no risco-benefício do idoso, de toda a questão da imunodepressão, da resposta, doença de base, todo esse risco que vocês no serviço de saúde vão estar avaliando para estar vendo a necessidade de vacinar ou não esse idoso. A meta, a gente tem que alcançar pelo menos 95% dessa população elegível. Pode passar. A estratégia, né? A gente tem que administrar de forma adequada. O acondicionamento, como ele falou rapidinho, na rede de frio, na sala de vacina, é importante. Né? Arrumação na geladeira, a mais 2 a mais 8 graus centígrados, né? Que está naquela geladeira. Termômetro ali visível, marcar na temperatura. Vocês, enquanto médicos, também podem estar, né, ajudando o enfermeiro a estar fiscalizando isso, ajudando, né? Porque todo mundo tem muita coisa para fazer, na verdade. E muitas vezes a sala de vacina fica de lado. O enfermeiro não entra, né? Eu e Nicole sabemos disso, que é difícil, né? E vocês, então, atenderam também a demanda de vocês, é difícil. Mas na horazinha vaga, é bom ver se aquele técnico, né, como é que está, se ele tem alguma dúvida, se aquela geladeira está da mais 2 a mais 8, né? Se a sala está correta, direitinho, as caixas térmicas todas, tem que ir, quando vão buscar a vacina lá, tem que estar com o termômetro, o gelox, né? Tem que estar também na temperatura adequada, né, junto com o papel, tudo bem acondicionado para que não comprometa a eficácia desse imuno, né? Isso é importante. Então, como ele fala aqui da estratégia de 2 grupos, é porque o protocolo é para todo, né? Para todo o país, a gente está na dose padrão de 0,5 ml mesmo. Todos os eventos adversos, a gente tem que fazer a notificação. E todo caso suspeito, como o Egídio Severiano já bem definiu, um caso suspeito da questão, né, da viagem ou não, do contato em área de densa de circulação viral. Então, notificar na fichinha que tem, direitinho na vigilância epidemiológica, né, nas unidades de vocês, conversa com o enfermeiro, fala com o enfermeiro,
E tem a questão das 24 a 48 horas para evento adverso, né? Pós-vacinal. Porque a gente sabe que existe um sistema, né, como o Nicole sabe, né, no computador, em que estatisticamente e epidemiologicamente está tudo ali que é necessário para a gente saber como é que a Teofilândia está nesse cenário, né? Está silencioso, está investigando, está notificando os agravos, né? Organizar um fluxo para otimizar o tempo e o recurso, para evitar erro é muito importante, cuidado com o erro de vacinação, uma pergunta da alergia ao ovo, né? A questão da gestante, né? Como ele colocou. Então, só vacinar esses grupos que são com precaução, avaliando bastante o risco-benefício, né? Tá, foi passando aí. É importante monitorar e avaliar as coberturas. Eles estão frisando a campanha, né, em municípios selecionados, a evidência de circulação do vírus da febre amarela, caso humano ou epizootia, né, em primata não humano ou vetor. Então nós tivemos Biritinga, Serrinha, como Viana falou, Barrocas, Água Fria, várias situações, né, realmente do saguizinho morto, né, que não seja caso de violência, tem que olhar direitinho, se esse macaco não tem nenhum, né, nenhum sintoma de violência ou agressão. Caso, né, caiu assim, morreu, tem que imediatamente colocar no gelo. A gente tem um LACEN Serrinha, acho que vocês já conhecem, né, que é o LACENzinho que recebe e envia, né, para o LACEN também, né, de Salvador, juntamente com a ficha Xerox, né, identificada tudo direitinho, que tem um período que pode, né, tá levando também o macaco para identificação da epizootia, para não passar do tempo e deteriorar, né. E a parte humana, que é no caso do sintoma do suspeito do indivíduo, você vai também fazer a coleta conforme realmente o doutor apresentou direitinho. Um período hábil, né? Para fazer o IgG, fazer a PCR, tudo isso é feito no LACEN, né? Ele oferece. Aí, se está havendo circulação de vírus, é evidente, né? A gente sabe que o Sagui é um evento sentinela, a gente sabe que tem vírus circulando nesse município, né? E a gente tem Aedes aegypti bastante. Vimos ali os lírias como estão, né? O índice como é que está, né? O índice de infestação predial também, né, Viana? Tudo isso. Existe um preconizado menos de 1 pelo Ministério. Então, a gente sabe que aí tem um trabalho intenso de mobilização e de ações, né? Da gente profissional e dos agentes comunitários de endemias também. Pode passar. Vamos para a coluna. A gente não vai ter campanha, não precisa. Bom, aí as situações de vacinar, quando chegar aquele público elegível, né? Você vai sempre pedir o quê? A história vacinal dele. Tem cartão de vacina, né? Quer dizer, no caso, vocês ficam atentos, porque pode passar lá de vocês, né? Que deve ser feita uma triagem para vocês verem. Se o indivíduo tiver uma dose, não importa o tempo que ele teve aquela dose, ele não vai precisar ser vacinado. Então, toda a equipe tem que estar segura, né, dessa informação, para vocês não estarem com ruído de comunicação. Ah, não tem que com 10 anos tomar. Não tem mais essa necessidade, né? Então, a gente precisa estar convicto, né? Quando o pessoal chega lá na base, a gente deixa o pessoal sai tranquilo. Bom, não se preocupe, fora as situações de viagem, que são situações excepcionais, né? O pessoal vai para uma área de risco, aí tem que avaliar realmente. Então, esse quadro, esse material é que você vai se o pessoal chegar, né? Nossas áreas são sem recomendação de vacina ou com. Nós temos recomendação de vacina, porque tivemos epizootia. Então, onde não teve, não tem recomendação de vacina. Mas eu digo assim, para o indivíduo procurar vacina, vou tomar febre amarela como rotina. Não, ela não é. É pelo cenário, né, que o pessoal está procurando. Então, na nossa base, os 19 municípios, né, Teofilândia está incluído como recomendação de vacina de rotina. Então, o ideal é que a maioria, né, da comunidade aqui é elegível, do público esteja vacinado com essa dose, né, de vacina. E quem estiver de fora, né, aqui de outro lugar ou de algum lugar que esteja, né, de alta circulação, dos lugares que a gente está vendo, né, de fora de outro estado, que o território, o pessoal do agente comunitário, o pessoal, né, possa estar avaliando, possa estar encaminhando para a unidade de saúde, né, para ser triado e ver a necessidade de vacinar, né. Então, eles dizem, de modo geral, fala que da viagem internacional, das viagens nas áreas com recomendação, né? O indivíduo apresentou um comprovante vacinal com a dose agendada, direitinho validada, esse indivíduo não precisa tomar outra dose de vacina. Entendeu? Isso aí é que tem que ficar bem claro. Olá, será considerada pessoa vacinada aquela que tiver comprovação de vacinação, ao menos uma dose ao longo da sua vida, né? Os municípios, esse link aí, ó, interessante, se quiser anotar o link, que a gente botou no protocolo, é onde estão os municípios, né? Todos que eles pontuaram com áreas de recomendação. Nós estamos aí. Nós temos Teofilândia aí, que a gente já abriu, foi que eu trouxe no material, que tem área de recomendação, porque eles têm essa estatística todas das epizootias, né?
Porque a gente mandou, né, a Teofilândia mandou o macaco, né, direitinho, fez a cultura, né, fez a sorologia, recebeu o resultado, então, tudo ok. Os viajantes que queiram se deslocar para o município de São Paulo deverão consultar os, né, essa parte aí não tem problema. Aí, para quem vai fazer fracionado, ele está orientando que menores de 2 e idosos indígenas não têm condições clínicas. Esse pessoal não tem uma resposta eficaz como com a dose padrão. Então, eles contraindicam as crianças, né, para os municípios que vão fazer, tem que tomar a dose de 0,5, né, porque realmente os estudos comprovam que eles não têm a mesma eficácia a resposta do público elegível. Pronto, vamos passando aí, Renato, para a gente ver o mais importante. Aí estão falando doadores de sangue que você falou, né? Severiano já citou essa parte, que ela não pode ser aplicada junto com tríplice viral ou qualquer outra vacina tetraviral varicela, né? Que esperar os 30 dias por conta, né, de um efeito da outra, né? Os estudos realizados, né, apontam que quem tomar fracionada tem que tomar uma dose com 8 anos, né? Pagar do risco-benefício. Pode passar. As precauções todas, né? Eu não vou me adentrar porque você citou, né? As doenças febris, as precauções moderadas, né? As nutrizes, lactantes ou crianças abaixo de 6 meses, a vacina deve ser evitada ou postergada, depende também da questão de onde ele estiver, se está numa área, né, de circulação, né? Impossibilidade de adiar, apresentar-se a opção de evitar o risco de transmissão pelo aleitamento materno. Aquela latente vai ficar 10 dias sem amamentar, né? Até completar, se ela tiver usado a vacina. Só após 10 dias que ela pode voltar a amamentar, né? Esse prazo ficou sempre mudando. Foi 15, eles colocaram para a gente que finalizaram com 10 dias. Aí, também a prima vacinação dos idosos de 60 anos pelo risco de evento adverso grave, né? Deve ser avaliada individualmente com relação ao risco do adoecimento, a relação grave alérgica ao ovo, indivíduos com lúpus, né? Pacientes diabéticos, transplantados, histórico de doenças neurológicas, né, Guillain-Barré. Então, tudo você... Por isso que eu disse, a Severiana entrou na fala. Então, aí ele, né, pode passar, não ficar repetitivo. HIV, né, a questão das células, né, CD4, né, que existe aquela detectável para você estar avaliando se o indivíduo HIV vai tomar ou não vai tomar. Adulto e as crianças, né, os adolescentes também, a quimioterapia tem que ser avaliada, né, ele toma antes, 3 meses antes, ou vai ter que ter postergado, né, para tomar 6 meses de intervalo, né. Questão dos transplantes, as doenças hematológicas, para não ficar doença falciforme, esse material está muito bom mesmo. As mulheres em idade fértil devem, né, evitar a gravidez, caso tenha tomado 1 mês, né, da vacinação. As contraindicações, menores de 6 anos, tanto para padrão como a fracionada. Menores de 6 meses, imunossuprimidos de qualquer natureza. As crianças menores ou maiores com HIV/AIDS, né, vai ver a carga viral. Os pacientes em tratamento com as drogas imunossupressoras, né, corticóides com mais de 15 dias, né, também. Pacientes em tratamento com medicamentos modificadores, né, devido às doenças autoimunes, transplante, imunodeficiência primária, neoplasia maligna, reação anafilática, né, e história pregressa de doenças do timo. A vacina de febre amarela em dose padrão, o fracionado, é reconhecida como uma das mais eficazes e seguras medidas administradas de acordo com as normas técnicas. Não adianta eu pegar uma vacina que não está em +2 a +8, ou ela está congelando, ou ela está com aspecto, né, tem que ser homogeneizada, ver se não tem nenhum tipo, né, nem qualquer... Quem diz, olha só, eu vi isso aqui, ó, como tivesse partículas suspensas. Então, essa vacina tem que ser afastada, né? Então, o acondicionamento na rede de frio, ou seja, na sala de vacina, desse tipo de vacina de vírus vivo atenuado é muito importante. Inclusive, a questão dela ficar na primeira prateleira, né? Pelo contato do resfriamento nos seus componentes, né? De composição da vacina para não ser inativada ou perder a sua eficácia. Então, é muito importante a gente ter a vacina e ter como acondicioná-la corretamente. Porque se sua sala de vacina não funciona bem, não registra temperatura, geladeira deu defeito, não adianta nada, né? Então, é por isso que é muito importante a enfermagem e a equipe toda ficar à frente disso, né? O evento adverso é qualquer ocorrência indesejada após a vacina, temporalmente associada, né? Que possui uma relação causal com qualquer imuno, né? Ele é indesejável, não intencional, é um achado também anormal. Então, esse evento, como ele bem falou, pode ser ele pode ser, né, também sistêmico, dor em duração, vermelhidão, né,
ou uma febre que tenha, tudo que a paciente volte para dizer lá, aquele técnico, aquele enfermeiro ou vocês são agentes notificadores, né? Porque é que vai pontuar, registrar estatisticamente que aconteceu esse evento adverso, né? Porque muita gente não leva isso, então, Virgem Maria, não dei subcutânea, dei intramuscular. É um erro de imunização. Então, tem que dizer ao enfermeiro, né, comunicar, ou se tiver com vocês, dizer a você, olha, eu não dei subcutânea não, a técnica, né? Houve uma formação de uma abscesso, não é normal acontecer na febre amarela, né? É muito difícil, né, a estatística. Então, a gente tem que avaliar se não for nada profunda, né, na camada da pele, se realmente não deu a mais, que a gente sabe que fica um pouquinho no cilindro da seringa, né? Existe todo um cuidado, destreza, habilidade para dar qualquer imunobiológico. Não é só a febre amarela. Mas é porque às vezes passa, né? Não passa. Não, aquele lugar foi endurecido, ficou, mas eu não liguei, não voltei no posto, não. Errou. Então, quem vacina diz, se a senhora sentir alguma coisa, tiver algum problema, alguma situação diferente no braço, né, alguns dias, algumas horas, hoje ainda, amanhã, não uso, pode voltar aqui da unidade. Porque a gente tem que saber direitinho se aconteceu alguma coisa com você ou com seu filho, com quem vacinar, entendeu? Então é importante que muitos não fazem isso, né? Essa entrevistazinha, essa conversa, a pessoa, não sei se é da vacina, não é nada demais, coçou, deu prurido, mas tudo isso é reação, né? Local. Porque a gente sabe que existem os fatores individuais de cada um, como a gente sabe, idade, sexo, né? E às vezes eu digo, olha que eu tomei uma vacina aí, não sei qual foi, se foi uma dessas aí, eu tive uma reação. É importante isso ser pontuado, né? Então é mais um fator para a gente ficar, o pessoal da sala de vacina ficar em alerta, né? Porque o povo está com muito medo da viscerotrópica, né? Que a gente sabe que é ictérico-hemorrágica, né? No fígado, por isso a indicação que ele botou mais do dipirona do que do paracetamol, né? Porque ele também tem a situação de idiosincrasia dele com o paracetamol. Aí vocês têm que avaliar bem isso, né? O risco-benefício, porque o idoso tem mais uma tendência, né, Severiano, de desenvolver do que a gente numa idade menor, né? Até dor de cabeça leve, mesmo sentindo dorzinha de cabeça leve, mas eu fiquei de olho, né? Porque às vezes a pessoa já estava com alguma coisa incubada, uma virose, né? Uma dor de garganta. Não, eu estava com dor de garganta, então é muita coisa que você tem que, né? Informações têm que estar sendo contempladas, né? Na história. Por isso que é bom ter essa escuta. E é muito importante a vigilância do evento adverso pós-vacinal, né? A gente nunca se atentava muito para isso. Depois, né? Foi a marca da vacina Penta, introduziram no mercado com as crianças, né? De 2 meses, aí tem as doses da Penta, 6 doses, que tem acontecido alguns eventos adversos, que o pessoal se atentou para as demais vacinas, os outros imunos têm acontecido também, que pode ter uma causalidade com esse imuno. Porque se vacinava e não se ligava para nada, né? E hoje o pessoal do GT da CESAB parabenizou, inclusive a Bahia, que está bem, né? Está investigando 100% dos casos de eventos graves, né? Conseguiram isso através desse trabalho de educação, da importância que você tem que dar um evento adverso pós-vacinal, né? Ela disse que de 5 anos para cá isso melhorou bastante, que era muito silencioso. É isso aí, a gente já vem passando a notificação. Pode passar, Renato. Pode passar. Pode passar. Aí, as medidas de proteção, que é importante, né? Assistência, o indivíduo, né? Tem que, se precisar ter um evento que vá, claro, ser encaminhado para o hospital, a notificação acontece, que o hospital também é unidade notificadora, né? As outras medidas, a gente sabe que a imunidade ocorre cerca de 10 dias após, né? Essa resposta imunológica, né? Temos outras medidas, se estiver fora desse período, você precisa estar numa área de risco. Então, Severiano citou o repelente de insetos com indicação de produto. O povo quer fazer aquele repelente de cravo, viu, gente? Cravo com não sei o quê, aqueles que passaram os vídeos pra gente, né? Mas eles não têm nenhuma eficácia comprovada, na verdade, né? Proteger a maior extensão possível da pele com calça comprida, blusa de mangas compridas, né? Sem decote, roupa larga, não colada ao porto, sapato, meia, né? Eu conheço uma gestante que ela ficou a gravidez todinha assim lá em Feira de Santana. Toda. Na época estava bastante a zika, a chikungunya, né? 2 anos, ela disse, Ave Maria, andava até de boné, se protegeu mesmo, ficou curtido, teve medo, foi terrível. A questão de roupas claras facilita a identificação dos mosquitos, permite que eles sejam mortos, né? Orientações do risco iminente, aí evitar a pessoa se deslocar para as áreas de mata, né? Adentrar mata, trabalho ou turismo, isso é importante. Os ambientes refrigerados, né? A maior parte do tempo, as telas, mosquiteiros arrumados, repelentes, né? Também no ambiente, como ele colocou os inseticidas que a gente usa, né? O pessoal usa muito em casa, é interessante também.
E os menores de 6, que também não podem, eles têm uma atenção especial, porque nem podem usar o repelente, ou tem algum já indicado, que os pediatras não recomendam, né, repelente para os menores de 6 meses, né, direta na pele. Ou teria algum spray, né, uma distância que possa colocar nos bebês de 3 meses, 4. Não tem uma... Então, o ideal é proteger com o mosquiteiro mesmo e as roupinhas adequadas, né? Aí, gente, então, embora tenha acontecido problema com o arquivo, mas o mais importante que eu queria passar para vocês é a segurança de vocês terem de deixar que aquele usuário que chega na unidade de vocês saia tranquilo, né? Que com uma dose de vacina, eles estão imunes, viu? Eles que não estão em área, estão aqui em Teofilândia, não vão viajar aqui, né? Localmente, né? Se vai para a área de risco viajar, claro que vocês vão, né, fazer a recomendação. E se o virem no jornal, aonde que tem uma dose fracionada, Teofilândia não faz parte disso. É dose padrão. Ah, vai tomar 0,1, é um pinguinho, depois é esse jeito? Não, não é. A gente vai ficar com a dose 0,5 ml. 0,5 subcutâneo, né, direitinho, uma dose, né, no público normal, 9 meses a 59 anos, né, com aquelas precauções. Então, isso é o de mais importante. E as medidas preventivas, né, que nosso colega já falou, citei algumas aqui, né, para a gente também ter esse cuidado de usar o repelente, que a gente nunca bota, né, e saber que nós habitamos em municípios aqui na nossa região com circulação viral. Isso é importante, né? É preocupante, e é por isso que eu acho que um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? E até sugeri a Nicole uma outra reunião com os profissionais de saúde também, para a gente estar passando isso, né? Porque já que vocês trabalham em equipe, né? É importante que todo mundo alinhe esse discurso e tenha essa mesma fala. Então, hoje era essa mensagem que eu tenho para dizer para vocês, e esperar que vocês trabalhem de maneira, né, integrada, vocês, a equipe toda, com a vigilância epidemiológica, né, notificando direitinho na ficha, que é a ferramenta que a estatística tem para Retirolândia ou Teofilândia continuar, né, no sistema, em notificação, como está direitinho, né, está bem, e as precauções com o índice que está um pouco alto, né, a gente vai começar a reunir e ver o que é que pode estar sendo feito de melhor para baixar o índice de infestação, né, o LIRA, porque isso é importante. Então, se tiver alguma dúvida, obrigada. Mais uma vez, eu agradeço aos expositores, agradeço à Secretaria Municipal de Teofilândia e a todos vocês que participaram, que vieram dos seus municípios para participar dos nossos eventos. Então, pelo adiantado da hora, eu acho que não vai ser muito fácil da gente abrir para os debates, entendeu? Porque as pessoas aqui vão para Euclides, Monte Santo e tem que sair um pouquinho mais cedo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida? A dipirona discutível, não a questão da dipirona do povo. A gente vai considerar em ambulatório, em hospital, de horário, por exemplo, já mais pra frente, dipirona e água, sem ou vamos prescrever dipirona se necessário. Porque a dipirona, quando você põe em corpo, é vigial, é médico, tem isso, cara, a gente está utilizando, mas também tem uma coisa do ambulatório e a medicação sintomática sempre se necessário, né? Porque é importante fazer a curva febril, sim. Bem pontuado. Mais alguém? Eu vi que os pacientes até 6 meses não é realizada a vacinação, né? Padrão. E a partir de 9 meses já pode ser feita. E se a mãe chegar com uma criança de 6 a 9 meses, como é que a gente deve conduzir esse tipo de paciente? Quer falar, senhora?
Essa parte, o que é que recomenda-se, né? O pessoal da infectologia percebeu que abaixo de 9 meses, então os riscos são maiores para a doença neurológica aguda pela vacina. Então não é preconizado a priori, mas de fato a partir de 6 meses pode ser feito. Isso aí vai depender do critério médico mesmo, a avaliação, se aquela pessoa realmente não tem como, aquela família vai viajar para uma área endêmica e tudo e precisa fazer, aí pode até lançar a mão, tá certo? Da vacinação, ele autoriza. É importante que tenha precaução, né? E se puder evitar é melhor. Mas está autorizado entre 6 e 9, pelo que eu entendi aqui do manual. Agora, não uma coisa rotineira, entendeu? Tem que pesar. A questão, né, dos estudos comprovaram mesmo, abaixo disso, a questão da doença neurológica, né? É mais complicado, mas 6 meses, né, você vai avaliar essa questão dele se deslocar ou não, entendeu? Que não seja uma coisa rotineira, mas você está respaldada pelo guia e pelo protocolo. Mais alguém tem alguma dúvida? Todos estão peritos em febre amarela. Então vamos encerrar as atividades e mais uma vez muito obrigada. E até a próxima reunião. Muito obrigada por tudo.